Namastê! Hoje, em nosso curso sobre mediunidade, nós vamos falar um pouco sobre qual a postura ideal para que a gente consiga alcançar aquilo que desejamos da espiritualidade, do nosso crescimento como espíritos, do nosso desenvolvimento mediúnico. Como foi falado anteriormente, é muito importante que a gente traga a prática de cada ensinamento em nossa vida. Isso é essencial para que a gente possa usufruir daquilo que estamos aprendendo. Você vai escolher o dia, o horário em que você vai assistir a cada capítulo desse curso. Quais são as minhas recomendações? Que você, quando for assistir, esteja num lugar tranquilo, sozinho, sozinha, onde você possa, ao mesmo tempo que escuta, ir refletindo sobre o assunto, ir percebendo em que ponto você se vê nesse capítulo, o que você precisa mudar dentro de você, não é? Que você veja tudo isso com muita calma. Que você veja cada capítulo deste curso sem pressa de querer mudar, mas com intensidade, com profundidade, de querer compreender. Você pode também deixar junto a você, se você escolher um determinado dia, um determinado horário para assistir, um copo com água, pedindo para que o seu mentor, seu guia, os seres de cura, fluidifiquem esse seu copo de água, que coloquem nessa água aquilo que você mais necessita nesse momento. Pode ser mais consciência, pode ser que esteja passando por um problema de saúde, esteja muito ansioso, ansiosa, não importa, peça. E você será, sim, atendido, atendida pelo plano espiritual. Também é importante que você se coloque disponível por alguns instantes antes de você assistir. Faça uma breve oração. Se conecte à espiritualidade maior. Lembrando que cada um de nós tem um mentor, um guia, alguém que nos acompanha lá da espiritualidade, sempre nos ajudando nessa jornada terrena, que é o momento exatamente de sair da teoria e colocar em prática aquilo que nós precisamos para galgarmos mais um degrau na nossa evolução. Lembrando que hoje estamos passando por uma intensa transformação neste planeta. E estamos todos sendo convidados, instados a nos dedicarmos a esse momento com mais afinco, para que nós possamos participar da nova Terra, um mundo de regeneração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui neste curso. Namastê. E hoje nós vamos falar aqui sobre mediunidade e religião. Primeiro, como eu falei no nosso outro encontro, existe aqui um texto pequenininho do Livro dos Médiuns que o autor traz para assim poder explanar o assunto. Então, esse pedaço que ele traz é assim, que fala: toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência do espírito, por isso mesmo é médium, ou dos espíritos, né? Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem algum rudimento dela. Quer dizer, todos nós temos mediunidade, como nós sempre comentamos, falamos, como eu sempre insisto aqui, né?
E aí ele fala, a religiosidade é fruto do sentimento inato da existência de Deus, que o espírito conserva ao encarnar. Quem, né, não se debruça sobre o assunto espiritualidade, né? No mínimo você quer saber de onde você veio. Justamente na infância, entre seus familiares e amigos, é que as crianças assimilam suas mais profundas convicções religiosas, não é assim? Quando você era criança, comenta aqui, seus pais têm alguma religião, eles te levavam para a igreja, te levavam para um centro espírita, como que você viveu a espiritualidade durante a sua infância? E você entende isso, que isso te influenciou? O que você acha? Você acredita que isso influenciou você, né, em sua vida? Então, todos nós trazemos certo grau de maturidade espiritual, segundo ele aqui, segundo o texto. São significativos conhecimentos a respeito de nós mesmos e de nossa filiação divina. O que principalmente chama a atenção de muitos de nós, na fase infantil, é o desejo ardente de adquirir conhecimentos. É uma energia motora, é verdade, né? A gente, quando é criança, a gente tem uma curiosidade maior, né? A gente quer saber de tudo, e muitas vezes depois a gente perde essa curiosidade, que eu acho muito negativo, né? Aí eu concordo, mas acho que não é todo mundo que teve uma família religiosa, tá? Por exemplo, no meu caso, minha família não é nem um pouco religiosa, tá? Não ia à igreja, ficava rezando, nada disso, tá? E aí tudo que fazemos na infância tem um objetivo importante na formação de nossa personalidade, tá? Aí entra, como eu falo, esse livro é muito legal, porque é um fator psicológico, tá? Tem muita psicologia aqui. E vai ao encontro da escola transpessoal, da terapia transpessoal. E então a nossa infância influencia na nossa personalidade. Isso a gente já sabe através da psicologia, através de Freud. As crianças querem saber sobre as coisas mais profundas, como Deus, elas mesmas, a religião, até as mais triviais, como por que está chovendo? Né? Trivial ou científica, né? Ou por que a pedra é dura? Então, essa curiosidade que nós temos na infância, muitas vezes ela se perde pelo caminho, né? Porque nós somos muito reprimidos, e nós perdemos aquela capacidade de criar, da criatividade, né? Da imaginação. E para muitos falar, então, sobre mediunidade, que é isso, gente? Não vai rolar, né? Então, adultos que incutiram nas crianças conceitos de que Deus dá prêmios e castigos, por exemplo, que se zanga com suas travessuras e fica profundamente desgostoso quando não se conduzem bem, estão, na realidade, criando nela sentimentos de culpa. Olha só, presta atenção. Você se sente culpado? Utilizam-se de consciência, onipresença e onipotência de Deus para manipular, através do medo, o bom comportamento delas. Olha, Deus castiga, né? Não somente pais, professores e parentes lançam mão da culpa e do medo. Também as próprias religiões do passado usavam esse sentimento para conseguir a submissão dos fiéis, intimidando-os com o fogo do inferno, caso não fossem suficientemente bons. Algumas religiões criaram situações nas quais o homem não pode se sentir à vontade, né? Você não pode ser natural, você não pode cometer nenhum erro, né? Você vira um robozinho. E isso é falso, gente. Não é a nossa natureza. A gente é cheio de falhas, né? São dogmas. Mitificaram personalidades, fizeram cultos irracionais a médiuns, escritores, oradores, chamando-os de homens santos, por exemplo, também, que mediunidade não tem nada a ver com santidade. E então o Espiritismo, quando ele chegou com essa intenção, né? Tipo quase que um antídoto a todos esses dogmas, apesar de que também ele é dogmático, né? E aí, então, a gente tem que entender o quanto foi deturpada a ideia de divindade e da constituição do homem. Então são velhos e supersticiosos conceitos e crenças que distorcem a natureza humana, né? E que nos torna tão infelizes.
Então são convenções que as religiões nos trouxeram como forma de nos manipular, né? Infelizmente, óbvio que tem a boa-fé, né? As religiões trazem coisas boas, mas infelizmente também o dogmatismo exagerado é prejudicial, porque eles nos torna apenas robôs alienados, né? E é melhor que a religião, que a gente possa ter a religiosidade, que é essa reconexão com a espiritualidade, com o divino, sem culpa, sem repressão, sem achar que a gente tem que ser bonzinho, sem achar o que é certo, o que é errado, julgar, né? Julgar principalmente a si mesmo. Entender que nós estamos num momento evolutivo em que ainda somos crianças, estamos aprendendo, né? E que não pode acontecer que a gente perca essa curiosidade da criança, né? Então tenha curiosidade, se motive sim, não permita que essa síndrome de adultice, que eu gosto de chamar o adulto pela síndrome de adultice, porque ser adulto é muito diferente de ser maduro, né? Não deixe que esse adulto te impeça dessa criança estar presente em você. E aí ele fala também da visão dualista, né? Tipo, Jesus Cristo é idolatrado, sendo considerado Deus pelas religiões dogmáticas. Ao equipararem ao Mestre com a divindade, colocam-no fora do nosso horizonte existencial, tornando impossível de seguir ensinos e atitudes iluminadas. Essas religiões acreditam que a mediunidade era privilégio de santos. Então aqui ele cita algumas passagens interessantes, né, da nossa civilização em relação ao dogmatismo e à religião. Jesus sabia que em germe todos somos frutos iguais da paternidade divina, razão pela qual assegurou que poderíamos fazer as obras que ele fez. A autêntica religiosidade não quer restringir liberdade, mas sim apresentá-la a nós, que é o tal do livre-arbítrio. Você é livre, vai lá. Vê o que você consegue fazer. Ela nos inspira a naturalidade da vida, o espírito crítico, perquirição filosófica, racionalidade, levando-nos a entender a perfeita harmonia do universo. A mediunidade é dom inato, né? Algumas pessoas não permitem que a gente fale que é um dom, né? Gostam que falem que é um castigo. Um dos sentidos inerentes ao homem, recurso que o Pai nos concede para que possamos participar dos poderes sagrados da divina criação. Tá, muito bom, muito legal. Mas aqui eu quero fazer umas ressalvas e umas complementações importantes. Então, nós sabemos que nós somos espíritos atuando na matéria. Então, todos nós somos mais ou menos médiums. E aí, a gente querer categorizar, né? O médium é melhor ou pior, né? A religião vai te melhorar ou vai te piorar, isso tudo não é legal, tá? Então a gente tem que ter naturalidade para entender quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. Afinal, nós temos um universo ao nosso redor. Então é muito pequeno, é muito limitado a gente considerar as coisas a partir de apenas do nosso microcosmo, né? Ou do nosso planeta. Pensem, gente, que o nosso planeta é um pontinho no universo. E como o próprio Espiritismo já nos trouxe, existem várias outras moradas. E nesse momento nós estamos engatinhando na nossa evolução. Então a gente tem que ter essa humildade, né? Esse olhar carinhoso para nós mesmos, para com os outros, entendendo que nós precisamos nos dedicar ao aprendizado, que nós devemos trazer essa nossa curiosidade, que seja, né, inicialmente uma curiosidade, e depois a compreensão que nós temos uma responsabilidade diante da vida. E qual é a nossa maior responsabilidade diante da vida? Eu pergunto a vocês, respondam aí, o que vocês acham? Qual é a nossa maior responsabilidade diante da vida? Cada pessoa pode achar uma coisa. Eu, particularmente, acho que a grande responsabilidade que nós temos é conosco, né? É com a gente mesmo, no sentido de nos cuidarmos,
de aprendermos da melhor forma, de evoluirmos, de sermos um exemplo bom, mas verdadeiro, não falso, né? Não vestir uma carapuça, enfim, ou uma máscara social, né? Então, nos conhecermos, aproveitarmos essa jornada, procurarmos ser prósperos. Então, a gente não veio aqui para ficar sofrendo, de forma alguma. Deus não está aqui para castigar ninguém, para fazer a gente sofrer. Não, sofrimento, tem que sofrer. Nada disso. Ele quer que a gente aprenda exatamente o contrário, através da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolhas, de pensar, de sentir, que a gente tenha prosperidade, que a gente seja feliz, que a gente aprenda muito sobre o amor. Então, médium, não precisa ter medo da sua mediunidade, não precisa considerar a sua mediunidade um castigo, não precisa ficar pensando que você vai ter que trabalhar no centro espírita, em qualquer outro lugar. E você que está passando por algum transtorno, alguma enfermidade que está provavelmente sendo causada por uma mediunidade não muito bem trabalhada, o que eu tenho para dizer para vocês todos é que tenham paciência, que muito do que nós passamos de sofrimento, de dor, é pela falta de compreensão de nós mesmos, né? A gente vive num quarto escuro do medo, em que a gente tem medo de acender a luz e olhar qual é o monstro que tem aí nesse quarto que ninguém quer olhar, né? E aí, tudo isso que a gente nega, esconde, nesse monstro, aí a gente vai ver que não é monstro nenhum, que foi tudo uma ilusão, tá? Então, no capítulo de hoje, nós falamos sobre religiosidade e mediunidade, né? É isso mesmo? Mediunidade e religião, tá? Então, qual a relação da mediunidade, da religião, segundo o autor, tá bom? Ele nos serve de base para que a gente expanda esse conhecimento, tá? Então, não vejam a mediunidade como religião, não tem nada a ver, tá? O médico tem mediunidade, o advogado tem mediunidade, o lixeiro tem mediunidade, todos nós temos mediunidade, tá? Então não tem nada a ver. A mediunidade simplesmente se familiariza com a espiritualidade, obviamente, porque ela é a percepção espiritual, tá? Que nós trazemos para a nossa vida terrena, tá bom, gente? Então, vamos agradecendo por este momento de compartilhar aprendizados, de reflexão, pedindo à espiritualidade que nos auxilie na nossa presença, né? Nesse momento tão bacana, esse momento de aprendizado, que a gente possa assimilar o melhor, que isso seja uma bênção em nossas vidas. Até a próxima. Você que ainda não se inscreveu aqui, ou que seja a primeira vez que está assistindo, considere se inscrever, siga aqui este curso, coloque o sininho de notificações para que você possa acompanhar a cada novo vídeo, curta aqui o canal, me ajuda a fazermos crescer, né, esse conteúdo tão importante em nossas vidas. Namastê!